pode ajudar-me no caminho, pois sozinho o destino eu não consigo encontrar. Placas apontando falsos rumos, pelos muros vejo setas, mas nenhuma delas vai me enganar. Não estou sozinho, não. Não estou sozinho, não. Aonde quer que eu vá, o meu Deus comigo está. Não estou sozinho, não. Meus amados irmãos, queremos saudar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Esse programa aqui tem o objetivo de levar uma mensagem de Deus ao seu coração, em especial baseado na nossa lição bíblica da nossa CPAD. E esta semana estamos com a lição de número 5, Fruto do Espírito, eu crucificado. Temos muito a aprender da palavra de Deus e eu espero que você fique conosco esses minutos que se seguem. Por certo, Deus falará conosco. Aqui vos fala o pastor Jair Teixeira Rodrigues, pela graça de Deus, pastor do campo eclesiástico aqui de São Miguel dos Campos, Alagoas. Comigo, o diácono Samuel França e o auxiliar Avanil. Estamos juntos levando o melhor de Deus para o seu coração. Salmo 90 diz: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. O Senhor é o nosso rochedo. O Senhor é a nossa torre forte, é o nosso esconderijo, o nosso abrigo, a nossa pedra onde podemos nos abrigar. E Ele tem sido este abrigo seguro de geração em geração. Passa-se os anos, os tempos, as gerações, mas o Senhor continua sendo o mesmo. Ainda no verso 2 do Salmo 90 diz: Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele é Deus, Deus poderoso, Deus glorioso, Deus que é de acordo à necessidade que temos o suprimento. Eu não sei o que você precisa neste momento, mas eu tenho a lhe dizer que Deus é tudo quanto nós precisamos. Se você precisa de paz, Ele é Shalom, Ele é a nossa paz. Se você precisa de justiça, Ele é o nosso tzedekenu. Ele é aquele que é a nossa justiça. Se você precisa de uma bandeira, de alguém que lhe defenda, Ele é o nosso Jeová Nissi. Ele é a nossa bandeira, Ele é o nosso escudo, isto é, Ele é aquele que está à nossa frente. Se você está no vale e deseja sair deste vale, subir ao monte, Ele é Jeová Elohim, Ele é o Deus Altíssimo, o Deus do monte, aquele que nos levanta do vale. Se você está enfermo, querido, Ele é Jeová Rafá, aquele que sara todas as nossas enfermidades. Não importa a sua doença, a sua dor, saiba que este Deus, Ele é tudo para nós. Portanto, que o Senhor te ajude, que a presença dEle te envolva aí onde você está. Então vamos juntos meditar nesta página musical abençoadora com Vitorino Silva, Eis. És orvalho que nutre uma rosa, és a rosa que enfeita o jardim, és jardim que ornamenta a campina,
És o campo radioso sem fim. És um raio de luz dentre as sombras. És alfombra suave e fiel. És o manto azulado do espaço. És o braço que me une ao céu. És o sonho ideal da poesia que irradia na rima do verso, na cantora do meu dia a dia, o segredo total do universo. Eis o berço que embala o que nasce, eis a face da alma remida, és degrau para a eterna subida. Eis a vida, meu Deus, eis a vida. És a ponte que jaz sobre o abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce barulho das águas do deserto, és recanto de paz. Tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz. És o norte que orienta o filho. És o brilho no olhar de Jesus. És o sonho ideal da poesia que irradia na rima do verso, na cantora do meu dia a dia, o segredo total do universo. Eis o berço que embala o pequenino que nasce, eis a face da alma remida, és degrau para a eterna subida. Eis a vida, meu Deus. Eis a ponte que jaz sobre o abismo. És a fonte dos mananciais. És o doce marulho, não é barulho não, hein? Marulho das águas. E no deserto, ó Deus, és oásis, descanso de paz. Aleluia! Tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz. És o norte que orienta o filho. És o brilho, és o brilho, és o brilho. No olhar, no olhar, no olhar, no olhar de Jesus. Glória a Deus, Ele é tudo que nós precisamos, esse Deus maravilhoso. Você está ouvindo e assistindo o programa Escola Bíblica Dominical, aqui direto da Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos. Vos fala o pastor Jair Teixeira Rodrigues, pela graça de Deus, trazendo uma palavra para o seu coração. Olha, nós temos programação a semana inteira aqui em nossa rádio web, e você pode participar desses programas, você pode também
transmitir este link, esse endereço eletrônico para outras pessoas. Você pode compartilhar, não é verdade? E vai abençoar outras vidas. E assim que Deus possa te ajudar. Nós queremos saudar a todos os nossos irmãos, obreiros da Seara do Senhor, presbíteros, evangelistas, todos vocês que estão conosco através desta programação, aqueles que sempre participam do nosso programa. Nós temos aqui a irmã Regina Melquíades, o Adilson lá de Maceió, José Roberto, José Antônio Silva, o diácono Ronaldo Pugliese sempre está conosco, presbítero Williams, Ricardo, a irmã Luciana Cavalcante, a irmã Lenira Fabrício, essa família sempre está conosco, o Rony Clécio Silva, a irmã Helenice Santos sempre conosco, a Débora Cristo lá em Sergipe, Deus abençoe nossa família aí abençoada, a Vera Silva, Rosa Barros também conosco, Paulo Misael, o Everson Rosendo, a Rosiane Moura, Deus abençoe vocês, a Alvani Salete, a Miriam Silva, Magali Sampaio, Deus abençoe, está ligada com o nosso programa, Deus ajude, também a Maria Inês, Geilma Correia, o Paulo Ricardo, são muitos irmãos conectados conosco, a gente se sente feliz de tê-los como ouvinte, o Davidson, presbítero Gisélio Torres, Deus abençoe, a irmã Benilde Laranjeira também participando do programa, presbítero José Antônio, Deus abençoe José Antônio, a irmã Icléia Borges, a Edilza Alves em Maceió e tantos outros espalhados por esse Brasil afora, pelo mundo afora, onde estiverem sendo alcançados por esta rede social. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que esse portal seja uma bênção na minha e na sua vida. Olha, no próximo domingo à noite, né, a partir das 14 horas, do domingo nós teremos a nossa reunião de obreiros aqui no Templo Sede, os homens estarão reunidos conosco e as irmãs ali na Avenida Vera Cruz, no Novo Templo, uma reunião muito importante, a primeira reunião do ano, convidamos a todos os nossos obreiros para estar conosco. E no sábado, dia 6 à noite, lá na Avenida Vera Cruz, teremos Santa Ceia com todos esses irmãos dessa região da parte baixa, o Fadesmic, o grupo de senhoras estará louvando ao Senhor, teremos a banda Shalom, o El Chamar, o grupo de senhores, o Shekinah, grupo de jovens, a Uneodesmic, que é a União de Esposas e de Obreiros, também estará louvando o Senhor. Então teremos uma noite abençoadora no sábado, dia 6, ali na Avenida Vera Cruz, nossa Santa Ceia. E no domingo pela manhã, aqui no Templo Sede, mais uma Santa Ceia, onde estaremos recebendo os nossos irmãos que não puderem estar ali conosco. Então que Deus ajude a cada um dos nossos irmãos. Vamos continuar adorando a Deus, agora com a Miriam Mical cantando Depois da Prova. Filho, eu estou aqui, vim contigo conversar. Seus gemidos eu ouvi, ouça o que eu vou falar. O controle é meu, tudo está em minhas mãos. Filho, eu sei muito bem como está seu coração. Eu vi o mar se enfurecer, eu vi o vento aumentar, mas fui eu que permiti pra minha glória te mostrar. Das promessas eu jamais vou me esquecer. Filho, em meio a essa prova eu vou mostrar o meu poder. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa eu te mostrar o quanto eu amo você. Aquieta o coração e não pare de adorar.
pois enquanto me adoras eu estou a trabalhar. E depois da prova, filho, eu vou te exaltar. O mar se enfurecer, eu vi o vento aumentar, mas fui eu que permiti pra minha glória te mostrar. Das promessas eu jamais vou me esquecer. Filho, em meio a essa prova eu vou mostrar o meu poder. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa eu te mostrar o quanto eu amo você. Aquieta o coração e não pare de adorar, pois enquanto me adoras eu estou a trabalhar. E depois da prova, filho, eu vou te exaltar. Não há provação que dure para sempre. Oh, não há vento que eu não possa acalmar. Em todas as horas eu estou presente. Oh, o milagre você vai testemunhar. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa eu te mostrar o quanto eu amo você. E não pare de adorar, pois enquanto me adoras eu estou a trabalhar. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa eu te mostrar o quanto eu amo você. Aquieta o coração e não pare de adorar. Enquanto me adoras eu estou a trabalhar. E depois da prova, filho, eu vou te exaltar. Eu vou te exaltar. Glória a Deus. É depois da prova que o Senhor vai te abençoar, vai te exaltar, vai te dar a vitória que tu estás esperando. Essa noite nós meditamos num versículo bíblico lá, 2 Coríntios 1,4, diz que Deus nos consola na tribulação, para que consolemos a outros que porventura também passem por tribulação. Então você que está sendo atribulado, meu querido, não desanime, não perca a sua fé, continue confiando em Deus e vivenciando as suas experiências, não é? Sabendo que o Deus de toda consolação, Ele te dará o consolo, te ajudará para que você possa também ser bênção na vida de outros. Glória a Deus por isso. Depois da prova, aí vem o hino da vitória. Glória a Deus. Amados, agora quero convidá-los para a leitura de um texto bíblico, Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 25. Assim nos diz a palavra: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Queridos, meditar sobre fruto do espírito, o eu crucificado. Falar sobre o fruto do espírito é um dos temas mais vibrantes da vida cristã, pois o fruto do espírito é o caráter de Cristo em nós. É tudo que um verdadeiro cristão deseja. É que o mundo possa ver Cristo em mim. Glória a Deus. O fruto do Espírito e os dons espirituais não deveriam ser exclusivistas, mas duas realidades complementares que revelam todo o conselho de Deus. Na verdade, ter os dons é uma bênção. Estudamos a semana passada. É receber capacitações sobrenaturais. E o fruto do Espírito é fazer transparecer o caráter de Cristo através de nós. Quem é cheio do Espírito deve desejar o fruto do Espírito Santo na mesma intensidade que deseja os dons espirituais. Na verdade, através dos tempos, as igrejas pentecostais sempre se preocuparam mais com os dons. Porém, o fruto do Espírito é o que revela o caráter de Cristo em nós. Se os dons são sinais poderosos para a evangelização e a edificação da igreja, o fruto do Espírito é o testemunho poderoso de uma natureza purificada, transformada em meio a uma geração corrompida. Louvado seja Deus. Ora, no meio das trevas, quem é luz, né? É como quem segura uma tocha iluminada à meia-noite. Não tem como esconder, não é? A luz vai aparecer. Assim, o fruto do Espírito é o testemunho do eu crucificado com Cristo. E os que são de Cristo, disse a palavra, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Esse eu não é mais regido pelos instintos primitivos e animalescos da carne, mas pela direção harmoniosa, calma e serena do Espírito Santo. Enquanto o Espírito não dirige o homem, enquanto o homem não consegue andar pelo Espírito, guiado pelo Espírito, dirigido pelo Espírito, quem lhe guia são os instintos primitivos, os instintos da carne, os instintos animalescos, né, da natureza carnal. Mas quando o Espírito Santo passa a dominar esta vida, e essa vida é crucificada com Cristo, isto é, Cristo passa a dominar esse ser, então aparece o fruto do Espírito. O fruto do Espírito na vida do crente é algo muito glorioso. É a dádiva de Deus para nós, para que possamos viver a vida de Jesus neste mundo. Olha que coisa gloriosa. Ter o fruto do Espírito na vida é ter a dádiva de Deus para que possamos viver a vida de Jesus aqui neste mundo. Para que possamos apresentar o caráter de Cristo. Isso é algo glorioso. O amor de Deus primeiro é derramado em nossos corações. O apóstolo Paulo diz isso aos Romanos no capítulo de número 5. Né? Diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E aí, meus amados, um coração dominado pelo Espírito, então vai apresentar o fruto do Espírito. Aos Gálatas, capítulo 5, Paulo nos revela 9 qualidades ou 9 aspectos desse fruto. E ele chama essas virtudes de amor, de gozo, de paz, de longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É um só fruto, mas com 9 qualidades, com 9 aspectos. Assim como se fosse uma laranja com vários gumes. Quem tem o fruto do Espírito, quem produz o fruto do Espírito, produz amor. Ele tem amor. Amor a Deus, amor ao próximo, amor a si mesmo. Ele apresenta gozo na sua vida, é uma pessoa alegre, é uma pessoa regozijada, tem paz, mesmo em meio às guerras, mas ele tem paz interior. Ele é longânimo, isto é, tem um longo ânimo,
né? Tem paciência, ele é benigno. O que é a benignidade? É o sentimento de fazer o bem. Ele sempre está pensando em fazer o bem, nunca o mal. Ele tem bondade, ele apresenta o fruto da bondade. Bondade é a prática do bem. Ele pratica o bem, ele tem fé. E fé aqui é fidelidade. Ele é fiel a Deus, ele é fiel à sua palavra, ele é fiel no casamento, ele é fiel, é uma pessoa que tem fidelidade, tem mansidão, ele é manso, né? Tem a mansidão de Cristo e tem controle, domínio próprio, tem temperança. É o fruto do Espírito na sua vida. Olha, Paulo escreve nos Gálatas 4:6, ele diz, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, meu paizinho. Olha que coisa linda o apóstolo Paulo está nos revelando. Porque sois filhos. Quem é filho de Deus, então tem o Espírito Santo no seu coração, tem intimidade com Deus, ao ponto de chamá-lo meu pai, meu paizinho, glória a Deus, Abba, Pai. Isso é intimidade com o Senhor. Esse termo fruto no Novo Testamento é a tradução do original grego karpos. Karpos, que tanto pode significar o fruto, quanto dar fruto, frutificar, ou ser frutífero. É a mesma expressão, karpos. Quem tem esse karpos tem o fruto, tem uma vida frutífera, ele dá fruto, louvado seja o nome do Senhor. Para que o fruto seja gerado, é necessário que haja uma relação de interdependência entre o tronco e os seus ramos. Pois bem, assim é na vida espiritual. Se você está ligado na videira verdadeira que é Cristo, então, logicamente, você vai produzir frutos. Louvado seja Deus. O fruto do Espírito é o que resulta da vida de plena comunhão com Cristo. É um resultado. Eu vivo em plena comunhão com Cristo, então eu vou produzir o fruto do Espírito. Foi Jesus quem disse, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. São João 15, versículo 5. No Novo Testamento, queridos, o fruto é mostrado como o fator determinante e relativo de um caráter. E é exatamente isto, que a palavra de Deus nos faz entender. Quem produz o fruto do Espírito está produzindo o caráter de Cristo. Louvado seja Deus. Agora, e andar na carne? Qual a diferença de andar na carne e andar no Espírito? O que é a carne? Alguém pode pensar, andar na carne é andar com o corpo, os pés no chão. Não, não é essa carne que o apóstolo está falando. A palavra carne, o dicionário Strong, usa a expressão grega sarx, quer dizer natureza pecaminosa, natureza animal, com desejo ardente que incita a pecar. Então, quem anda na carne, quem anda na natureza carnal, nessa natureza animal, que só tem desejo ardente de pecar, esse está andando na contramão do Espírito. Andar na carne, a carne aqui é a sede dos apetites carnais. Quem anda na carne, anda de acordo com os apetites carnais. Tudo que a natureza pecaminosa deseja, ele pratica. Essa carne aqui, andar na carne, é a atração pelo sistema mundano de viver em pecado. Quem vive pela natureza pecaminosa, então ele vive pelo sistema do mundo, vive pecando. A carne denota a natureza humana, meus queridos. A natureza terrena dos seres humanos, separados da influência divina. E por essa razão, ela é inclinada ao pecado e oposta a Deus. A enciclopédia Illumina diz que carne é a natureza humana deixada à vontade e dominada pelos desejos e impulsos. Então, andar pela carne é andar pela natureza humana, deixada à vontade e dominada pelos seus desejos e pelos seus impulsos. O dicionário Almeida diz que andar pela carne aí é o ser humano fraco e mortal. A natureza humana é deixada à vontade, dominada pelos desejos do coração do homem.
O dicionário teológico de Claudionor Correia de Andrade diz que carne aí vem do hebraico bazar, né? Do latim carne, que é o termo usado tanto para descrever a natureza humana, como para qualificar o princípio que está sempre disposto a opor-se ao espírito. Quem anda na carne, segundo Claudionor de Andrade, ele anda sempre na contramão do espírito. Este último sentimento foi desenvolvido como doutrina pelo apóstolo Paulo. Em Romanos capítulo 7, você vai encontrá-lo naquela luta, né, interior. O que eu não quero fazer é o que eu faço, o que eu quero fazer eu não consigo. Aquela luta tremenda, até que ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do poder desta carne? É Paulo na luta do homem interior, da carne contra o espírito, ele lutando. Mas glória a Deus que ele diz, mas graças a Deus que me dará vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O crente carnal, segundo muito bem explica, não é? A palavra de Deus, é o que dá inteira guarida ao pecado. O crente carnal, ele se diz crente, mas ele permite que os desejos da carne de pecar sejam consumados. O dicionário de português diz que carne é natureza humana, é o ponto de vista da sensibilidade. E aí, alguém vai dizer: então a carne é fraca, sujeita às concupiscências. Mas Jesus disse: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então o segredo do cristão é ele não permitir ser dominado pela sua natureza carnal. Glória a Deus. Você pode ser um crente carnal e pode ser um crente espiritual. O dicionário Almeida diz que carnal é o que pertence à natureza humana, deixada à vontade de seus pensamentos e desejos, em contraste com os pensamentos e desejos espirituais que vêm de Deus. Quando alguém não está sujeito a Deus, qual é a sua inclinação? É o pecado. Então, o que a palavra de Deus está nos ensinando nesta oportunidade, o que o Espírito Santo traz a nós nesta lição, através do comentarista, é que nós não devemos viver cedendo à carne, à natureza pecaminosa, mas devemos crucificar a carne, crucificar o nosso eu, crucificar os nossos desejos, o nosso ego, que só deseja o pecado, só deseja o mal, crucificá-lo com Cristo, isto é, renunciando, isto é, abrindo mão daquilo que a carne gosta de fazer, para permitir que o Espírito nos domine e nos guie. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o que é andar no Espírito? Versículo 16 desse mesmo capítulo 5 aos Gálatas, Paulo fala assim: andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. O que são concupiscências? São os desejos desenfreados da natureza pecaminosa. A palavra concupiscência, pitumia, quer dizer desejo desenfreado, desejo descontrolado. Quem cumpre as concupiscências da carne, os desejos da carne, ele vive desenfreadamente pecando, porque ele não tem controle. Glória a Deus. Mas quem anda no Espírito significa que ele anda submisso ao Espírito Santo. Ele ouve a voz do Espírito Santo. Ele entende a vontade do Espírito Santo. Ele se submete ao Espírito de Deus. Oh, como é diferente. E olha, Ezequiel 36, 27, o Senhor diz assim: porei dentro de vós o meu Espírito. Fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Quem é que pode andar nos estatutos de Deus? Quem é que pode guardar os juízos de Deus? Quem é que pode observar a palavra de Deus? Somente aquele que o Senhor coloca dentro dele o Espírito Santo. Olha o que diz Atos 16 e 6. Diz que Paulo, passando pela Frígia, pelas províncias da Galácia, diz que foi impedido pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Só quem está conectado com o Espírito Santo que pode entender uma coisa dessa. Mas eu estou indo pregar a palavra, eu estou indo pregar o Evangelho, e o Espírito está me impedindo? Sim, Paulo estava em sintonia com o Espírito.
Paulo era guiado pelo Espírito. E se o Espírito estava dizendo que não era para ir, então ele obedeceu à voz do Espírito. Amados, Gálatas 5:25, disse a palavra: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Glória seja dado o nome do Senhor. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Isaías 11:2 diz, olha, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O que a palavra está dizendo aqui? Quem tem o Espírito de Deus tem sabedoria, tem inteligência dada pelo Espírito do Senhor, tem conselho, tem fortaleza, não é? Tem conhecimento e, acima de tudo, tem o temor do Senhor. São características, são qualidades produzidas no homem pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus era guiado, conduzido pelo Espírito Santo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Alguém pode dizer, eu não estou sendo guiado pelo Espírito porque eu estou vivendo um deserto. E Jesus? Jesus foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto. O Espírito Santo pode lhe guiar para um deserto, para que nesse deserto você tenha vitória contra a carne, contra Satanás, e saiba que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Louvado seja Deus. E as obras da carne? Olha, as obras da carne é um contraste do viver no Espírito. É algo totalmente... Enquanto viver no Espírito é viver guiado pelo Espírito, andar na carne é andar dominado pelos sentimentos da natureza pecaminosa. As obras da carne é o contraste entre o modo de vida do crente cheio do Espírito e o que é controlado pela natureza humana pecaminosa. Meus amados, a palavra de Deus, ela é maravilhosa para nos ensinar. E Paulo diz que as obras da carne, elas são manifestas. Palavra traduzida aqui por manifesto, ou conhecida, claro, manifesto. Diga que a carne propriamente dita, ou seja, a natureza pecaminosa, ela é secreta e invisível. Você não vê a natureza pecaminosa. Mas as suas obras, as palavras, os atos pelos quais se manifesta, são públicos e são evidentes. É impossível que alguém viva na natureza pecaminosa, dominado pela natureza carnal, e isso não seja manifesto. É impossível. As obras manifestam, tornam claro, não é? Porque a natureza, ela é invisível. Glória a Deus, ela é secreta, mas as suas obras, disse a palavra, elas se manifestam. Não é? Por mais que alguém tente negar a pecaminosidade do homem, mas as obras da carne, elas são claras, são evidentes, elas mostram a sua existência. Não é? Aquilo que domina o homem, aquilo que escraviza o homem, né, que prejudica a sua comunhão com Deus, que destrói a saúde, é impossível ficar em oculto. Né? E as obras da carne, apresentadas por Paulo, elas trazem aqui uma classificação, né, em três categorias. Primeiro, sexo ilícito, prostituição, impureza e lascívia. Né? Quem vive na carne pratica essa categoria de obras da carne. Pecado de origem religiosa, idolatria, feitiçaria. Né? Uma pessoa que vive praticando essas coisas significa dizer que ele anda segundo a carne. Ele é idólatra, ele é feiticeiro. Pessoas que pecam pecado de ordem social, de relacionamento, inimizade, porfias, que são brigas, emulações, que são ciúmes doentios, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice e glutonaria. São obras da carne que se manifestam. Então, queridos, é impossível que alguém viva na carne, ande pela carne, e essas obras não sejam manifestas. Todavia, quem anda no Espírito, também o fruto do Espírito aparecerá. E é algo totalmente oposto. Sabe qual as características do fruto? É amor, é gozo, é paz,
é longanimidade, é benignidade, é fé, é fidelidade, é mansidão, é temperança. Contra essas coisas, disse a palavra de Deus, não há lei. Que maravilha! Como vale a pena se andar no Espírito. Como vale a pena ser guiado pelo Espírito de Deus. Como vale a pena deixar que o Espírito de Deus domine o nosso ser. Então, o fruto do Espírito é essa atitude, né? Atitude do cristão, mostrando o caráter de Cristo. Que coisa gloriosa! É disso que precisamos. Glória a Deus. E nós, olha, podemos ter a mente de Cristo quando o Espírito Santo habita dentro de nós. Até a mente do cristão, daquele que é dominado pelo Espírito, passa a ser a mente de Cristo. Que maravilha! Glória a Deus. Mas como é o caráter sagrado, justo, puro e perfeito de Deus em desenvolvimento em uma pessoa? Como é que isso pode acontecer? Quais são as virtudes, os atributos, as características, as qualidades que a natureza de Deus expressa numa pessoa? Paulo lista as virtudes, né, mostrando o fruto do Espírito em nós, né, e mostrando que eu, você, nós podemos ter essas virtudes através do Espírito de Deus. Alguém pode até perguntar assim, mas será que uma pessoa pode ter as virtudes do gozo, do amor, da paz, sem o Espírito Santo? Olha, até certo ponto, alguém pode demonstrar amor, alegria, paz, não é? Porém, de uma forma limitada, de uma forma simples, de uma forma que apenas mostra em um momento e depois desaparece. Até certo ponto as pessoas podem demonstrar amor, podem demonstrar alegria, né, autocontrole, sem a ajuda do Espírito Santo. Pode. Anteriormente, mencionamos algumas das muitas influências que moldam o caráter, a personalidade de cada pessoa, seja para o bem ou para o mal. Entretanto, sem a ajuda do Espírito Santo, essas boas qualidades serão mais superficiais, mais inermes, menos confiáveis e menos consistentes. Você tem amor por um momento. Você tem paz por um instante. Você tem alegria em alguns momentos. É diferente de quem anda pelo Espírito. Quem vive pelo Espírito, vive dominado pelo Espírito. E o Espírito produz constantemente esse amor, essa paz, essa paciência, essa benignidade. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, isto é algo glorioso, isto é algo maravilhoso. Disse a palavra, andai em espírito. Esse é o conselho, andai em espírito. Isto é, andai guiado pelo Espírito. O texto original aqui apresenta a palavra peripateite. Peripateite quer dizer exatamente andar conduzido pelo Espírito. Andar significa conduzir a própria vida. Não é simplesmente o andar, mas é o comportamento, a vida comportamental guiada pelo Espírito, dominada pelo Espírito. Os judaizantes disseram aos Gálatas que conduzissem suas vidas pela lei. Era isso que os Gálatas eram ensinados. Os judaizantes ensinavam isso. Aí Paulo chegou argumentando, dizendo, olha, a lei não tem papel algum na vida do cristão. A lei serviu apenas de aio. A lei nos levou apenas a Cristo. Mas vocês agora não têm que andar mais pela lei. Vocês agora precisam serem justificados pela fé, né? Glória a Deus, e aí viver pelo Espírito. Glória a Deus. Se vocês viverem na lei, disse Paulo, vocês caíram da graça. E quem cai da graça se separa de Cristo como fonte de vida. Não é? Não, vocês não precisam mais andar na lei. Não precisa. Agora, andem pelo Espírito, guiados pelo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, o que o cristão deve fazer? Deve conduzir sua vida, glória a Deus, pelo Espírito Santo. Permitir que o Espírito Santo, né, tome as rédeas da sua vida, o domínio da sua vida, para vencermos o conflito existente entre a carne e o Espírito.
precisamos tão somente nos encher do Espírito Santo, crucificar a nossa carne com as suas paixões e as concupiscências. É isso que nos diz a palavra. Os que são de Cristo crucificaram a carne, isto é, deixaram Cristo dominar sua vida, deixaram sua vida sob renúncia. Glória a Deus. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Aleluia. E passam a viver pelo Espírito. Só uma pessoa cheia do Espírito. Aos Efésios 5,18, Paulo disse, olha, que nós precisamos andar cheios. Nós podemos andar cheios do Espírito. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Interessante que o verbo está no imperativo auristo. É o imperativo presente. É sempre, sempre. É cheio hoje, é cheio amanhã. É cada dia buscando ser cheio do Espírito Santo, vivendo cheio do Espírito. Só assim você pode ser guiado pelo Espírito, dirigido pelo Espírito, produzir o fruto do Espírito. E aí os dons também vão se manifestar na sua vida e o nome de Jesus vai ser glorificado. Não é interessante apenas produzir os dons. Não é interessante apenas ser usado com os dons. A Bíblia disse que naquele dia muitos chegarão dizendo, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome falamos em línguas, em teu nome profetizamos. E o Senhor vai dizer, eis que vos não conheço. Então, pode alguém ser usado em alguns dons, algumas capacitações sobrenaturais? E se não tiver o fruto, se não tiver o caráter de Cristo, se não for dominado por Cristo, vai ser guiado pelas obras da carne, e a Bíblia diz que os que são guiados pela carne, diz que não podem herdar o reino de Deus. Então, queridos, o fruto do Espírito deve ser uma primazia na vida do cristão. Deve ser algo desejado, buscado. Permita que o Espírito Santo guie você pelo caminho certo e que ele controle os seus desejos, querido, de modo que o fruto do Espírito seja evidenciado na sua vida. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos de hino, vamos ouvir este belo hino e já voltaremos para orar com você e por você. A glória de Deus está sobre a tua vida esta noite, glorifica o nome do Senhor. Uma história que pode ser a sua história, e eu convido a igreja, este belo povo de Deus, a cantar comigo. Sozinho vaguei para o mundo, sozinho vaguei pelo mundo, faltava-me a direção. Sucumbido e sem alento, era sem afeição. Procurei ser feliz e não achei, mas um dia encontrei com Jesus, que ofegante carregava a cruz. Em seus passos feliz caminhei. Louvemos! Hoje sou feliz com Jesus ao meu lado, caminhando, vou dizendo, meu Senhor, muito obrigado. Levanta as mãos e diga obrigado, Senhor. Hoje eu faço parte do corpo de Cristo, sou membro da igreja e vou morar no céu. Aleluia! Perdido andava em trevas, sem Deus
sem paz e sem luz. O caminho eu não sabia neste mundo de horror, mas em Cristo Jesus, o Senhor, encontrei o excelente guia. Vi que Ele é quem ao céu me leva. O seu sangue é que me faz jus. Louva a igreja! Hoje sou feliz. Aleluia! Caminhando vou dizendo, meu Senhor, muito obrigado. Agradeço. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor neste momento, agradecendo por esses momentos que estivemos juntos, que o Senhor possa abençoar ricamente a sua vida. Pai, nós te agradecemos por esse momento especial, quando mais uma vez transmitimos a tua palavra, que possamos, Senhor, sermos cheios do Espírito, que o teu Espírito possa dominar a vida de cada um dos nossos internautas, daqueles que estão a nos ouvir, meu Deus, através deste portal, através das redes sociais, que a tua bênção alcance a cada vida, a cada família, a cada lar, a cada congregação, a cada igreja. Oh, meu querido Salvador, que o Espírito Santo tome o primeiro lugar, que possamos, Senhor, assim, crucificar o nosso eu, crucificar a nossa carne, crucificar os nossos desejos primitivos, animalescos e deixar que o Espírito Santo reine, que o Espírito Santo guie, e assim o fruto do Espírito vai aparecer, que haja mais amor, que haja mais paz, que haja mais gozo, que haja mais paciência, que haja mais benignidade, mais sentimento para fazer o bem, que haja mais bondade, mais prática do bem, que haja mais fidelidade, mais mansidão e mais domínio próprio, para que assim o teu nome seja glorificado e o caráter de Cristo apareça na minha vida e na vida de cada um dos nossos irmãos. Assim eu te louvo, eu te agradeço por tua palavra. Abençoa a escola dominical, Senhor, em cada congregação, em cada igreja, em cada escola. Usa cada professor, usa cada superintendente, que em tudo o teu nome seja glorificado. É o que pedimos e já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Que maravilha. Deus te abençoe, Deus te ajude. Foi muito bom estar com você. Compartilhe esta programação, nosso portal, para que outros sejam abençoados. E que Deus te ajude. Fique na paz do Senhor Jesus. E lembre-se, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Amém, Jesus. Amém.